Vamos então dar continuidade à nossa série de exposições da Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, como das outras vezes, lá no índice, lá no sumário. Abra a sua Bíblia lá no sumário, não é em Gênesis. E nós vamos achar aí na sua Bíblia o livro de Jonas. Você que é crente e trouxe Bíblia para a igreja, você pode aí abrir, brincadeira. Você que está com Bíblia, abra aí em Jonas, capítulo 3. Nós vamos então falar da palavra de Deus. Jonas, este profeta, que nós temos aprendido tanto com ele, entendido também que ele cumpriu o plano de Deus mesmo diante da sua desobediência. E vamos falar hoje do capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Eu vou ler com você aí na projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Vamos orar para agradecer ao nosso Deus por esta palavra? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos dirigiu e nos conduziu até a Tua casa. Que seja o Senhor mesmo a falar ao nosso coração, que seja o Senhor mesmo a nos dirigir a Tua palavra, que sejamos aqui, Pai querido, ouvintes do que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos então nesta série de 4 episódios da carta, do texto do livro do profeta Jonas. Então, o profeta Jonas vai nos ensinar muitas coisas com o seu comportamento. Jonas foi aquele profeta que desobedeceu a Deus. Foi aquele profeta que Deus chamou para fazer algo e ele não fez. Então nós vimos no primeiro capítulo, se você bem lembra, como foi o chamado de Jonas, como Jonas fugiu. O tema do sermão era a fuga. Deus abençoe, meu irmão. O tema do sermão era a fuga. E Jonas fugiu. E eu disse que a fuga de Jonas era originada ou era gerada de alguns conflitos que ele tinha. Conflito de interesse, conflito de espiritualidade, conflito de identidade e conflito de instrumentalidade. São conflitos que nós vivemos, que nós mesmos enfrentamos dia após dia. E isso faz com que nós fujamos também. Mas nós também vimos Jonas orar do ventre do peixe. Nós vimos Jonas lá no mais profundo abismo, no fundo do poço, orando a Deus, ainda perguntando se ele voltaria a viver aquilo que ele já viveu antes. Será que ele estaria no Santo Templo adorando a Deus? Jonas estava diante da morte, diante do vale. Mas quando nós vemos então o capítulo 3 do livro de Jonas, nós vamos ver Jonas sendo agora restituído para a sua missão. Veja que o livro de Jonas vai documentar, então, esta educação que Jonas recebeu na escola do Senhor. E essa escola é a escola da graça, do perdão e da misericórdia. Muitos podem dizer, essa é a escola da aflição somente. Não, é a escola da graça, da misericórdia e da aflição. Mas o terceiro capítulo, esse que nós lemos, vai mostrar como Deus é gracioso e como seus planos graciosos sempre acontecem e se realizam.
como Deus restituiu Jonas de sua forma em que ele estava, de sua postura caída de fuga, para agora uma missão. E eu queria dividir esse sermão, então, como eu sempre faço, em 4 partes. Nós vamos falar do que é esta missão que Deus nos dá, como homens e mulheres chamados e escolhidos e redimidos por Deus, como esta missão exige de nós algumas coisas. E a primeira coisa que nós podemos ver que a missão de Deus para nós gera, é que a missão de Deus gera perdão e gera restauração. Todos aqueles que Deus chama, Deus perdoa e Deus restaura. Não existe nenhum incaível, não existe ninguém que não caia. Nem mesmo os times de futebol, né? Tem gente que torce para time que fala, meu time jamais cairá para a Série B. Mas nem o seu time de futebol está livre da queda. Não existe ninguém incaível. Todos que são chamados por Deus podem em algum momento escorregar, ter um deslize, falhar, pecar, transgredir o preceito de Deus. Nenhum de nós fomos chamados a uma santidade plena, em que a partir do momento que Deus te salva, você nunca mais irá pecar. A santidade que Deus te chamou é um processo em que você luta para não pecar, sabendo a todo tempo que pode acontecer sim de você cair. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, então, neste capítulo 3, é que a missão gera perdão e restauração. Veja comigo aí os versículos 1 e 2 do texto de Jonas. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de segunda chance. Nosso Deus é um Deus de segunda chance. O capítulo 3 inicia justamente como o primeiro inicia. Veio a palavra do Senhor. Parece que reiniciou aqui. Parece que Deus esqueceu os 2 primeiros capítulos e falou, vamos começar de novo então, Jonas, vamos lá. É isso que Deus faz conosco. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus de segundas chances. Por mais que nós, em nosso coração, talvez não damos a nós mesmos essa alternativa de recomeçar, Deus nos dá. Deus nos restaura ao chamado. Deus nos restaura. Deus quer que nós reiniciemos aquilo que nós paramos, aquilo que nós perdemos. Veja que esta palavra vem para a vida do profeta Jonas dizendo, vai lá, Jonas, prega. E esse nosso Deus é um Deus que perdoa, e ele perdoa Jonas mesmo depois de sua desobediência. Deus é paciente e misericordioso. Eu tenho filhos, quem tem filhos aqui sabe que a gente tem uma tolerância para os erros dos filhos, né? A gente meio que dependendo do erro, fala, olha, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Eu já estou falando com você há várias vezes, agora é o seguinte, porque você fez isso, não vou mais tolerar esse tipo de comportamento. Até o nosso marido, a nossa esposa, fala, olha, não é a primeira vez, não é a segunda. Veja como nós estamos sempre prontos a falar e agir dessa forma. Por isso nós temos na nossa mente, às vezes, que Deus pode ser assim também. Mas Deus é misericordioso, paciente, longânimo. Veja o que a palavra de Deus vai dizer lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, vai dizer o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Veja, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é isso que acontece com a gente. Quando nós nos chateamos, a nossa misericórdia não se renova. Nós sempre vamos lembrar ali, né? Sempre vamos lembrar. Como diz aquele ditado lá, gato escaldado tem medo até de água fria, né? Alguém vem, fala com você, daquela outra vez. Não, eu sempre vou lembrar. Veja que esse não é o atributo de Deus. Por mais que seja onisciente, onipotente, onipresente, Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus que restaura o caído, restaura o pecador, perdoa o pecador. A missão de Jonas gera a ele perdão e restauração. Você acha que Deus não tinha mesmo contemporâneos lá de Jonas, como Oséias? Que Deus podia levantar, chamar e falar, vai lá no lugar de Jonas, me cansei. Muito trabalhoso isso aqui. Mas Deus é misericordioso o bastante para perdoá-lo e para restaurar o seu chamado. Veja o que Pedro vai dizer lá na sua carta. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Deus está pronto a te perdoar, a te restaurar, a te dar uma segunda chance. E talvez você me diga, Everton, mas você não entendeu. É que com Jonas aí foi segunda chance. Mas comigo já não é a segunda, já tem tempo que eu tô assim, viu? Caindo, levantando, tentando e me frustrando, começando e parando. Deus perdoa sim. Inclusive, a fala de Jesus a Pedro é muito interessante nesse aspecto. Pedro chega a Jesus e diz, Jesus, quantas vezes a gente precisa perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Olha, vou jogar alto aqui, hein? 7? E Jesus diz, não 7, mas 70 vezes 7. Se Jesus nos orienta a viver assim, ter uma misericórdia desse tamanho, a misericórdia de Deus não é menor que a nossa. Ao contrário, nenhuma misericórdia é maior do que a de Deus. Nenhuma compaixão é maior que a de Deus. Ninguém é mais longânimo do que ele, paciente como ele é. Por isso ele perdoa mesmo que você seja desses que cai e depois se levanta. Nós temos exemplos bíblicos que eu anotei aqui. Abraão recebeu uma segunda chance quando parou pouco antes de chegar na terra que Deus lhe prometeu. E Deus lhe deu uma segunda chance. Moisés também recebeu uma segunda chance após matar lá o mestre do escravo egípcio, sendo forçado a fugir para o deserto. Deus vai lá na sarça e chama ele, Êxodo capítulo 3. Pedro talvez seja o nosso exemplo mais notável. Antes que o galo cante, Pedro. E eu gosto muito dessa história. Jesus dizendo que vai morrer, e Pedro levanta e diz, só por cima do meu cadáver. Não, eu não vou deixar. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, se você se conhecesse, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi assim que aconteceu. E é muito interessante a história de Pedro, porque quando Jesus o restaura, Jesus pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Pedro talvez tinha aquele sentimento de incaível, de que não falharia. Ele disse, não, Jesus, jamais te deixarei, irei contigo até a morte. Quantos de nós temos esta sensação e este pensamento? De achar que nós nunca vamos cair ou deslizar. Aconteceu com Pedro, com Moisés, com Abraão, com Jonas. E pode acontecer com você também. Mas a missão que Deus te deu gera para você perdão e restauração divina. Deus pode restaurar a sua história. Deus pode perdoar você das suas falhas e dos seus pecados. Não há pecado para Deus tão grande que sua misericórdia não cubra. Não há pecado maior do que o perdão de Deus. Talvez você se sinta o maior dos pecadores, como Paulo disse. Timóteo, é o seguinte, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o pior deles. Talvez você se sinta assim. Talvez você leia o texto de Paulo e Timóteo e fale, não, Paulo, é que você não me conhece. Mas ainda assim não há nenhum pecado, iniquidade ou transgressão maior do que a graça perdoadora de Deus, que o perdão divino, que a misericórdia de Deus. E essa misericórdia não é baseada e nem ela tem como critério os seus vizinhos e os seus amigos, os seus familiares, os seus parentes. Aqueles que talvez olhem para você e digam, não, agora se pensar em ir para a igreja, em ser crente, depois de tudo isso, depois de 40 anos, uma vida assim, mas Deus é quem perdoa. É Ele quem é o dono desta graça maravilhosa que perdoa e que restaura. É Ele quem olha para você e fala, não, eu posso restaurar sim a sua vida, o seu ministério e o seu chamado. E é isso que acontece aqui com Jonas. Jonas é este homem que foi restaurado. Meus irmãos, nós temos neste pequeno detalhe, nesses primeiros versículos aqui, saber quão maravilhosa é esta graça que não só perdoou Jonas, que não só o alcançou, mas que restaurou o seu chamado. Então, a primeira coisa que a missão gera, meus irmãos, é perdão e restauração. Jonas foi perdoado, restaurado. Deus agora o chama e o comissiona a continuar a sua missão, a pregação a que Deus tinha enviado. Veja só nos versículos 3 em diante o que nós vamos ver. 3 e 4 diz assim, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Se a missão gera perdão e gera restauração, este é o primeiro
a primeira parte do nosso sermão, na segunda parte nós vamos ver que a missão também gera obediência em nós. Veja como Jonas mudou aqui, né? Jonas foi lá para a cidade. Ele chegou lá, lembra a cidade que ele estava fugindo? Lembra onde ele não queria ir? Lembra quando ele era contrário, quando ele olhou para a sua lógica, para a sua coerência e falou, não compensa ir pregar lá. Não é possível que Deus esteja me mandando fazer isso. Agora ele obedeceu a Deus. Agora a missão de Jonas está sendo completada por sua obediência. Ele vai lá. O versículo está dizendo, ele se levantou e foi a Nínive. Do jeito que o Senhor mandou, segundo a palavra do Senhor. A nossa missão, depois de gerar a nós perdão e restauração, gera em nós obediência. Em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em fazer aquilo que Deus nos preparou para fazer. Veja que há aqui uma transformação no coração de Jonas. Uma transformação no seu coração. Meus irmãos, Jonas passou pelo fundo do poço, por um abismo. O ventre daquele grande peixe era para Jonas a morte. Ele mesmo disse isso textualmente. Ele disse que estava em sua própria sepultura. Isso gerou em Jonas, agora, a obediência. Um coração obediente. E é isso que acontece com a gente. O que Deus vai fazer com a gente, muitas das vezes, é nos levar ao fundo do poço. É fazer-nos viver momentos difíceis, ruins, chatos, atribulados, mas que vão mudar o nosso coração em relação à obediência a Deus. Jonas é este homem que está aqui obedecendo a Deus e pregando. Esta obediência é este ato de fé e confiança em Deus. E importa muito que nós obedeçamos a Deus. Importa muito. Nós precisamos obedecer prontamente a Deus, confiando que Ele é quem nos guia e nos direciona. Meus irmãos, a fuga de Jonas, a sua fuga, ele correr, ele fugir de Deus, foi uma linha reta até o propósito de Deus. Ele fugiu para o outro lado. Como que pode ser isso? Sim, ninguém foge de Deus. Quando você foge de Deus, quando você tenta se esconder de Deus, você está indo em linha reta àquilo que Ele propôs para você. Só que tem uma diferença. Você não vai fazer com o coração mudado. Você não vai fazer com o coração transformado. Você vai fazer com o coração que será transformado. Talvez todas as suas atitudes e decisões até aqui, a sua postura e aquilo que você achou ser o melhor para você, negligenciando a vontade de Deus, é uma linha reta até o querer de Deus para a sua vida. Importa agora como você chegará lá. É muito interessante que enquanto nós estudávamos o texto e pesquisávamos, um historiador falou o seguinte, que esta experiência de Jonas ter passado pelo ventre do peixe lhe deixou marcas em seu corpo. Lhe deixou manchas. E diz que a conversão dos ninivitas e o entendimento deles de saberem que Jonas foi engolido por um peixe cuspido ali, fez com que eles temessem a Deus. Porque eles adoravam um Deus chamado Dagon, um Deus peixe. E eles falaram, olha, tem alguma coisa errada, vamos então ouvir este profeta, porque ele tem as marcas de quem passou pelo vale da sombra da morte. Talvez seja assim conosco. Talvez Deus vai nos levar aonde Ele tem propósito, só que nós vamos chegar lá marcados e manchados pela desobediência. Jonas agora é um profeta conhecido não pela sua obediência, mas pela sua fuga. Jonas é um profeta agora conhecido não porque ouviu a palavra de Deus e foi obediente, mas porque ouviu a voz de Deus e fugiu. Essa é a marca, essa é a característica de Jonas. Talvez Jonas, em nosso contexto aqui, passaria lá na rua e você gritaria, olá, ô fujão, vai fugir hoje ou não? Talvez você faria isso. E aí, olha aí o peixe, hein? Será que é assim que nós seremos lembrados? Será que é assim que nós seremos marcados? Como exemplos de pessoas que fugiram, desobedeceram, caíram e não se arrependeram, que tiveram que voltar atrás em sua palavra, que tiveram que dizer, não, realmente eu errei, não dá para fugir de Deus. Será que é assim que seremos conhecidos? Não pela desobediência gerada pela missão que Deus nos deu, mas por não reconhecer, como Jonas reconheceu, que ele estava aflito a troco de morte, em direção à morte. Será que você vai ser o exemplo ruim que os outros vão tomar para si, para que obedeçam a palavra de Deus?
que os seus familiares vão olhar e vão falar, não, fulano, olha só, olha o que ele passou, olha o que ele viveu. Imagina os outros profetas lembrando de Jonas. Falam, não, de barco não vou, vamos de carroça aqui pela margem aqui, mas de barco eu não pego. Será que nós seremos este exemplo? A missão de Deus em nós gera perdão, restauração e exige de nós obediência. Obediência. Apesar dos nossos interesses. Nós, quando falamos desta obediência de Jonas aqui, precisamos voltar lá no capítulo 1, na primeira divisão do texto, em que Jonas foge porque ele acha melhor fugir. O seu interesse vem primeiro. Será que nós vamos ser assim? Sofrer porque nós preferimos os nossos próprios interesses? Padecer porque nós escolhemos fazer a nossa vontade e não a de Deus? Padecer porque nós escolhemos viver a nossa vida do jeito que nós queremos? Ontem nós estávamos aqui no Clube do Livro da Mocidade e uma frase nos chamou muita atenção. Foi a frase que nós finalizamos o encontro. Um homem chamado David Harley, ele diz o seguinte: em nossa superestimada perseguição por glória própria, nós nos colocamos no caminho da ira de Deus. Pontos interessantíssimos. Primeiro, que nós superestimamos esta perseguição pela nossa própria glória e nossa própria vontade. Esses seus sonhos, esses seus desejos são superestimados. Você superestima demais o sonho que você tem. Você coloca eles lá em cima. Esse seu desejo desenfreado por viver esta maravilhosa, esse maravilhoso plano que você tem na sua mente. Isso é superestimado demais. Jonas tem uma mentalidade muito política aqui. Ele diz o seguinte: se a Síria for abençoada por causa de Nínive, logo eles tomarão aqui o reino de Jeroboão II e nós já estamos ruins, então vai piorar. Então, pensando na minha pátria, pensando na minha nação, eu vou fazer o seguinte: eu não vou lá pregar. Jonas superestima demais os seus planos políticos, a sua nação, o seu reino, o povo de Deus. Ele fala, nesta nação é de Deus. Não posso deixar que a Síria venha e invada tudo isso aqui. Eu não vou lá pregar para Nínive. Eu não vou lá pregar para Nínive. Não vou fazer a vontade de Deus. Antes eu vou impedir que isso aconteça. Vou fugir para que eles não sejam abençoados. E nós vamos ver o desfecho no capítulo 4 justamente com esse pensamento. Veja, será que nós somos assim? Em uma busca desenfreada e superestimada pelos nossos sonhos, pelos nossos planos, pelo que nós achamos ser melhor, nós nos colocamos no caminho da ira de Deus. O exemplo que eu dei para a mocidade foi muito simples. Imagine uma criança correndo no meio da rua atrás de um pipa, em que ele olha aquele pipa e agora, naquele momento em que ele está correndo, aquele pipa é tudo para ele. Não importa se ele vai entrar numa via movimentada, se ele vai ter que pular um muro da vizinha, se ele vai ter que pular uma cerca, se ele vai ter que enfrentar um cachorro. Ele superestima tanto aquele pipa que está ali no céu voando, que ele não se importa com mais nada. E nessa busca dele, nessa perseguição superestimada a esse pipa, ele se coloca numa via muito perigosa, no caminho de um ônibus que vem, de um carro. Quantas vezes você já presenciou isso acontecer? Quantas vezes você que dirige já teve que frear porque viu um menino todo distraído atrás de um pipa? Nós somos esses meninos. Nós somos essas crianças. Olhamos para o céu, para os nossos sonhos, para os nossos planos, superestimamos aquilo e não obedecemos à missão que Deus nos deu. Esta missão é segundo plano. Talvez a mãe e o pai deste menino falou: filho, vai lá, compra o pão e volta direto para casa. Esta é a missão que eu te dei. Só que ele, em vez de obedecer, olha para aquele pipa e fala, é tudo que eu preciso. Um pipa desse de 1,50, rabiola preta de saco de lixo, linha com cerol, para eu ser preso. É isso que eu quero. Será que é isso que nós pensamos? Ao não obedecer o chamado de Deus. Na segunda etapa do nosso sermão, nós vamos então ser incentivados a obedecer a missão de Deus. Ser incentivados e estimulados a obedecer o que Deus te chamou para fazer. Deixar de lado as distrações, deixar de lado aquilo que te distrai e tira você do caminho e se empenhar em obedecer à voz de Deus. Mas veja, se a missão de Deus gera então perdão e restauração e exige de nós obediência,
Essa missão traz a nós o arrependimento. Leia comigo então os versículos 3, os versículos 5 até o versículo 9. Diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora, o que acontece com Nínive é algo surpreendente. Essa pregação de Jonas é a pregação mais fria que você vai encontrar na palavra de Deus. Jonas diz: olha, 40 dias, essa cidade será subvertida, destruída, acabada. Vocês têm 40 dias para se arrepender. Olhem, 40 dias, hein? Você não vai ver um grande discurso como nas profecias de Isaías, de Jeremias, grandes textos poéticos, ou Abacuque pedindo a renovação da obra de Deus, e dizendo que nós cantamos aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. Você não vai ver nada disso aqui. O que você vai ver é a pregação de Jonas em uma simples frase. Em 40 dias, Nínive será destruída. E, para contrariar o coração de Jonas, a sua mente, o seu desejo inicial lá do capítulo 1, o que acontece é justamente isso. O povo se arrepende. O povo olha para Jonas e fala: eis aí um grande profeta. Um profeta bem-sucedido. Este é o grande profeta de Deus. Vamos e obedeçamos então o que ele está dizendo. E todos se arrependem. Por ordem do rei e dos grandes, até os animais ficam sem comer. Eu fico pensando agora como está a cabeça de Jonas. O maior, ele fala: não, mas não é para você se arrepender não, pode desobedecer. A missão de Deus gera arrependimento. Gera arrependimento. Quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós vivemos uma vida com Deus, nisso em nós há arrependimento. Quando Jonas fica surpreso aqui, ele fica surpreso porque esse povo ouve a sua pregação e se arrepende. Há uma estranheza agora porque eles ouviram. Não, não é possível. Esta cidade que tem crânios, montanhas de crânios, que matam, que são sanguinários, por esta pregação se arrependeram? Por esta pregação? E é assim que acontece com a gente. Talvez você espera um grande ministério. Talvez você espera grandes coisas para a sua vida. Quem é que não vai gostar de falar: olha, Deus vai fazer uma obra grande na sua vida, muito grande. Olha, muito grande. Tá, mas que tamanho? Grande. Muito grande, uma obra maravilhosa. Tá, mas é o quê, mais ou menos? Não, é uma obra muito grande e você vai ver, é uma bênção. Quem é que não quer ouvir uma coisa assim, sabe, que Deus vai fazer? Mas não é o que aconteceu com Jonas aqui. Jonas não queria isso. Inclusive, por muitos comentaristas do livro de Jonas, ele é o bem-sucedido profeta fracassado. O fracasso bem-sucedido de Jonas, eles dizem. Jonas é alguém que fracassou, mas que este fracasso trouxe para si sucesso em sua pregação. Sabe o que há de diferente? Ô, meu irmão, estou sendo perseguido aqui por esse microfone, vou deixar aqui. Sabe o que há de diferente com a gente? Quase nada. Quase nada. O nosso fracasso deve ser sucesso diante de Deus. Sabe o que vai acontecer com aqueles que forem perseguidos por amor a Jesus? Eu vou trocar aqui. Sabe o que vai acontecer com aqueles que forem perseguidos por amor a Jesus e não o negarem até a morte? Morrerão. Morrerão. Isso para você é um fracasso? Na ótica divina, não. Renunciar um sonho. Nós falamos de sonho ontem com a mocidade justamente sobre isso. Renunciar um sonho de ser médico, engenheiro. Quem é que não quer chegar para o pai e dizer, né? Pai, me formei. 8 anos, olha, estudando e agora está aqui.
renunciar uma grande profissão, uma grande formação por amor a Deus, será que é um fracasso? Como será que Jonas foi bem sucedido em sua pregação, gerando por meio da sua missão arrependimento naquelas pessoas? Simplesmente fazendo a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale lá? Fale que se eles não se converterem do seu mau caminho, em 40 dias eu destruirei aquela cidade. Tudo bem, é isso que eu vou fazer. Deus, mas eu queria muito subir assim, num palanque bem grande, queria que o seu Espírito me inspirasse a dizer grandes palavras. Queria que o meu livro tivesse 40 capítulos na Bíblia, para que muitas frases e frases de efeito, aquelas frases lá que aqueles irmãos lá no futuro vão tirar das caixinhas de promessa, assim, sabe? Eu queria muito que tivesse no meu livro. Jonas, vai lá e fala, se não se converterem em 40 dias, eles serão destruídos. E eles se arrependem. A nossa missão é isso. O arrependimento não vem de grandes eventos, de momentos inesquecíveis, de grandes situações da vida. O nosso arrependimento, o nosso sucesso em relação à pregação do Evangelho vem de fazermos aquilo que Deus mandou, por mais simples que seja. Se Deus te chamou para ser um marido comum, com uma família simples, com os filhos que te esperam chegar em casa, com as suas máquinas lá te esperando no trabalho, seu computador, seja lá o que for com que você trabalha, e seja isso que Deus tem para você. Talvez nunca viajar para outro país fora do Brasil. Talvez nunca experimentar uma grande experiência que muitas pessoas experimentam. Você sempre vê no Instagram, você fala, nossa, eu tenho tanta vontade. E se Deus te chamou para ser uma pessoa comum? Será que isso é um fracasso para você? Será que é um fracasso para você viver coisas simples e comuns, mas que você tem uma das maiores ferramentas da graça de Deus, o arrependimento? Cair, se arrepender, gerar nos outros por meio da pregação da palavra o arrependimento. Será que é um fracasso para você viver uma vida comum e simples, mas que viva de acordo com a palavra de Deus, se arrependendo dos seus pecados e falhas? Vão olhar para você e ver as marcas de quem obedece ou desobedece a palavra de Deus. Vão olhar para você e querer ser crentes igual você, ou obedecer aquilo que Deus mandou você falar ou fazer. Será que esse instrumento de Deus, como foi Jonas, é o instrumento que nós queremos ser? Se você fosse escolher um profeta para ser, quem você escolheria? Elias? Pedir fogo do céu? Coitado dos seus vizinhos, né? Seus colegas de trabalho, já pensou nisso, né? Ah, se eu tivesse o poder de Elias, era só uma oração baixinho aqui, Senhor. Fulmina agora, meu chefe, agora. Será que íamos querer ser qual profeta? João Batista, de falar tudo na lata? Não, é que meu ministério... Eu já vi tanta gente sem educação, falando, não, mano, que o meu ministério é de João Batista. Seu ministério é de sem educação que você é, que você não entendeu nada do Evangelho. Jonas mostra o sucesso do seu fracasso quando a sua missão gera arrependimento. Arrependimento. Quando aquela cidade entende que realmente Deus os chamou ao arrependimento. Um impacto muito grande da pregação de Jonas. E veja que eu queria ver com vocês, nesse texto que é um pouco mais longo, alguns detalhes. 3 aspectos mostram o arrependimento de Nínive. Primeiro, proclamaram um jejum. E esse jejum tem vários propósitos na Bíblia. Mas esse jejum público é uma penitência. É alguém que quer sofrer para os outros verem. Quando alguém fala, estou fazendo jejum, vamos fazer um jejum público aqui, é porque nós merecemos uma penitência. Isso demonstra a parte do arrependimento. O próprio rei decretou que todos ficassem sem comer. Eles queriam demonstrar a Jonas e a Deus que eles estavam arrependidos. Segundo, a tristeza dos ninivitas se expressou em eles usarem panos de saco, panos de humilhação. O próprio rei tira suas vestes reais e usa panos de saco, um pano ruim. Quando você vai ler o comentário histórico-cultural desse texto, o comentarista vai dizer, era um pano que só pobre usava. Eu falava, meu Deus, se alguém se arrependeu hoje em dia, vai precisar ir lá no meu guarda-roupa, pedir alguma roupa emprestada para usar, que é só de pobre. Então, é isso que o rei fez. Ele mesmo tira suas vestes reais e se veste de pano de saco. E o terceiro é que Nínive foi exemplo para os seus súditos. O próprio rei se colocou numa posição de arrependimento, falando o seguinte, eu sou o representante geral dessa nação, se arrependendo.
fazendo aquilo com que nós fomos chamados para fazer. Esses aspectos mostram o arrependimento de Nínive. O arrependimento. Eles se arrependeram. Eles se arrependeram. É claro que mais para frente há uma mudança nessa história dessa cidade aqui. Mas, pela pregação de Jonas, eles se arrependeram. E eu queria falar com você umas coisas muito importantes. Como é o arrependimento para nós? Como nós sabemos o que é arrependimento? Em um dos aconselhamentos que eu participei, eu vi um jovem muito triste dizendo o seguinte: olha, eu estou arrependido, mas olharam para mim e falaram que não. Mas como que eu vou saber quando alguém está arrependido? Alguém pode chorar, ficar triste, espernear no chão e não se arrepender de verdade. Quem já viu aqui um filho que gosta, por exemplo, de enganar os pais, já pode ter percebido isso. Seu filho chora, fala, escorregou da minha mão e tal. E daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Como será o arrependimento genuíno? Primeiro, o arrependimento exige renúncia ao pecado. O arrependimento é uma mudança nos pensamentos que provoca uma mudança na vida. Vemos isso quando o rei fala lá no versículo 8, dizendo: e se converterão cada um do seu mau caminho. A conversão é a mudança de pensamento. Então, arrependimento não é remorso. Arrependimento não é ficar tristinho, chorar, falar por que isso aconteceu. O arrependimento não é lamentar as consequências do erro e do pecado. O arrependimento é se entristecer por de fato você ter pecado contra Deus. Por de fato você ter pecado contra o Senhor. O arrependimento é esta tristeza, esta renúncia do pecado. Em que você vai olhar para a sua natureza pecadora, sua inclinação pecadora, você vai olhar para o seu comportamento e você vai mudar de direção. Vai falar assim: eu renuncio a esse pecado. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais. Esta é uma característica do arrependimento. O arrependimento culmina num retorno para Deus em fé renovada. Clamarão fortemente a Deus, ainda no versículo 8. Então, o arrependimento é a conversão do mau caminho. O arrependimento é voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Para ser um crente arrependido, volte-se para Deus. Diga a Ele seus pecados. Diga a Ele o quanto você é pecador, o quanto você é pecadora. Por isso, nesse momento do culto em que nós fazemos lá a oração de confissão de pecados, eu fico muito cismado se algum crente pergunta: para que isso? Outro dia eu tive a visita de um amigo e ele falou: Everton, por que vocês fazem lá na hora do culto? Que negócio que vocês ficam tudo lá assim quietinho? Fica esperando alguém receber alguma coisa para levantar? Eu falei: não, é confissão de pecados. É quando você vai orar, uma oração silenciosa na sua mente, no seu coração. E talvez você não parou a semana toda para sentar, orar a Deus e dizer o quanto você é ruim, o quanto você é pecador. Mas quando chega aqui na igreja, a gente te dá essa oportunidade de você dizer a Deus o quanto você é pecador. De nós dizermos ao nosso Deus o quanto nós somos desprezíveis, falhos, pecadores, o quanto nós erramos e não nos arrependemos, o quanto nós falhamos e precisamos de Deus para nos ajudar a se levantar, o quanto nós não somos merecedores de estar sentados aqui, de ter sido alcançados por Deus. E que se você acha que mereceu ser alcançado por Deus, você não ouviu o Evangelho. Ninguém nunca pregou para você o Evangelho. Se você acha que merece um lugarzinho no céu por causa do seu comportamento, por quem você é, você realmente não ouviu o Evangelho. Você não conhece a Cristo. Cristo morreu por perdidos e pecadores. Se você acha que não merece a morte de Cristo a ponto de dizer, não, olhando assim para a minha vida, eu não roubo, não mato, eu não aposto, não jogo no tigrinho, não torço pro Corinthians, então eu ainda tenho um lugarzinho lá no céu. Se você acha isso, você não conheceu a Cristo. Todos aqueles que conhecem Cristo sabem que precisam se arrepender. E este arrependimento é uma mudança de comportamento. Este arrependimento é voltar-se para Deus. É voltar-se para Deus. Então, a missão gera em nós perdão e restauração, obediência e gera arrependimento. Mas o versículo 10, para nós finalizarmos então a nossa pregação, também vai dizer algo muito interessante. Leia comigo aí o versículo 10 do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Meus irmãos,
fica evidente o que nós começamos falando aqui. Se Deus perdoou a Jonas, não perdoaria por esse povo que se arrependeu? A misericórdia de Deus aqui é expressa e mostrada por Deus se arrepender do mal que disse que faria. Então, meus irmãos, a nossa missão, aquilo que Deus nos chamou para fazer, gera resposta de Deus. Gera resposta de Deus. Além do perdão, restauração, além da obediência e do arrependimento, quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós resolvemos nos colocar de pé, ouvir o chamado de Deus e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós geramos uma resposta de Deus. Deus sempre vai falar conosco. Deus sempre vai nos fazer algo, vai mostrar algo para nós. Esta própria pregação, com certeza, é Deus falando ao seu coração. Se um coração obediente e arrependido, ou se um coração desobediente e rebelde e que não quer saber de Deus. Deus sempre fala com o teu povo. Deus sempre fala com o seu povo. Deus sempre fala com aqueles que buscam fazer a sua missão e a sua vontade. Meus irmãos, veja que Deus observa como se converteram do seu mau caminho. Deus olhou para o coração dos ninivitas. Deus olhou para o coração daquele rei. Deus olhou para o coração daquela cidade. Deus não se preocupou com o jejum público, com cerimônias. Deus olhou para como converteram o seu coração. E uma coisa eu preciso afirmar para você. Deus não está muito preocupado com cerimônias externas, com rituais. Nós vemos aí tantas pseudo-igrejas em que o pastor vai lá e pega um pano de saco, pega lá no Ceasa, lá pano de fruta e veste, e fala, vamos fazer aqui a campanha do pano de saco, e faz. Deus não está ligando para isso. Deus não se preocupa com nenhuma dessas campanhas. Não, porque eu vou fazer lá 7 elos da corda de Raabe. E a gente vai fazer... Não. Não há texto bíblico que nos ajude a admitir essas coisas. Isso não vai convencer a Deus. Você consegue imaginar Deus no céu, olhando para um pastor que fez a campanha do muro de Jericó? E ele olhando e falando, nossa, mas os tijolos estão tão bem colocadinhos ali na frente da igreja, né? Olha só, estão dando as voltas. Olha, não, muito bom, eu vou abençoar. Você imagina Deus assim? Preocupado em expressões externas, cerimônias externas? Um Deus que você precisa convencê-lo a ponto de figurar para ele o que você está decretando? Não, Deus, você não entendeu. Eu quero derrubar os muros da minha vida. Vamos fazer um muro aqui. Todo mundo faz um muro. Você consegue imaginar um Deus assim? A Bíblia vai dizer que Deus viu que se converteram do seu mau caminho. Deus olha o seu coração. Deus olha para o seu... Nós podemos ir para o culto, nós podemos louvar, cantar, podemos dar cambalhotas, pode fazer o que quiser. Deus vai olhar o seu coração e a motivação e o desejo do seu coração. Nós podemos enganar a todos. A nossa família, os nossos pais, os filhos, os familiares, os parentes, os amigos, os vizinhos. Você pode enganar todo mundo, mas Deus olha o seu coração e Ele sabe quem você é. E é por isso que Ele te perdoa. Se Deus olhasse apenas cerimônias externas, como nós que somos humanos olhamos, talvez Ele teria limitações em seu perdão. Mas como Ele te conhece lá no fundo do seu coração, da sua intenção, da sua motivação, Ele te perdoa assim. Ele sabe dos seus erros, das suas falhas, mais do que ninguém. A nossa missão, a vontade de Deus para nós, gera resposta de Deus. E esta resposta, a maioria das vezes, é o perdão de Deus a você. A misericórdia de Deus a você. A restauração de Deus. Mas por que esse texto fala sobre isso? Nós vamos ver um grande exemplo lá no Novo Testamento. A história de um homem chamado Saulo. Saulo foi transformado de perseguidor da igreja a proclamador e apóstolo depois de encontrar Jesus. E é isso que acontece com a gente. Paulo mesmo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o quanto você errou. Não importa o quanto você falhou. Não importa o quão ruim você se sente ou se acha. Deus sempre tem perdão para você. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele sempre olha para o nosso coração. Mas há uma curiosidade para nós também
falamos aqui e finalizando já então esse quarto e último ponto. Veja que o texto vai dizer aí que Deus se arrependeu. Mas quando nós vamos ler lá em Números, o texto da palavra do Senhor, no capítulo 23, no versículo 19, nós vamos ver Moisés dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando nós lemos o texto de Jonas, nós vamos ver aqui que Deus se arrependeu. Existem várias respostas para essa suposta contradição ou algum tipo de paradoxo. A primeira, e a mais comum e fácil de entender, é que Deus traz a Bíblia como um livro também humano. E ele adapta ao nosso entendimento. A mente de Deus é insondável. A mente de Deus é transcendente. Mas a Bíblia é um livro também humano e adaptado à humanidade que Deus escolheu para salvar. Aqueles que vão ler esta palavra. E Deus sabe que você não entende qualquer coisa, que nós somos meio limitados. Eu mesmo sou muito limitado. Então Deus falou, vou ajudar você a entender. Por isso, em muitos textos você vai ver o profeta dizendo das mãos de Deus. Mas o próprio Jesus diz que Deus é espírito. Deus não é corpóreo. Como o profeta está falando das mãos de Deus? Você mesmo cantou, em teus braços é o meu descanso. O que está acontecendo aqui? Este é, claro, um método chamado antropomorfismo, onde nós trazemos a figura humana para entender e compreender melhor o cuidado de Deus. Não é diferente aqui. Quando a palavra de Deus diz que ele se arrependeu, não está dizendo que ele de fato não sabia, sendo onisciente, que aquele povo ia se converter. E ele estava preparado e de repente ele para e fala, olha, eu ia até fazer, mas agora vocês me surpreenderam. Não. Ele só quer demonstrar o seu amor por aquela nação. E o profeta, ao escrever isso, ele traz esta ideia. Quando nós vemos isso sendo escrito aqui, esta palavra de arrependimento no hebraico do texto não é a mesma para o arrependimento dos ninivitas, por exemplo. Quando fala do arrependimento de Deus e dos ninivitas, são palavras diferentes, mesmo sendo traduzidas para arrependimento. Mas mesmo assim, nós perguntamos: como Deus pode perdoar uma cidade tão mal? Como Deus pode ignorar seus muitos e muitos pecados graves, recusando até a vingar o próprio povo de Israel, que já tinha sido alvo dessa cidade? Mas a gente pode fazer esta mesma pergunta em relação a nós mesmos. Como Deus pode nos perdoar? Como Deus pode perdoar a nós? Mesmo como somos falhos, as coisas que nós fazemos, as atitudes que nós desonramos a Deus, o sofrimento e a dor que nós causamos nas outras pessoas. A resposta se encontra na palavra hebraica para o arrependimento de Deus. É uma palavra que descreve sentir pena. É isso que acontece. Deus sente pena de nós. Deus sente pena das nossas falhas. A resposta a como Deus pode perdoar o pecado é encontrada na cruz do Calvário. Eu falei aqui na nossa oração de confissão. É assim que Deus demonstra o seu amor e a sua graça. Na cruz. Na cruz do Calvário. É lá que nós somos perdoados. É lá que Deus toma para si o mal que era para nós. É na cruz de Jesus que a nossa missão é plenamente dada a nós. Por meio da vontade de Deus, crer no Filho, receber esta graça, viver santificado pelo Espírito Santo. O arrependimento de Deus é sentir pena de pessoas que não merecem, como nós. E na cruz sofrer o mal que era para nós. Ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Nós só temos perdão, restauração. Nós só temos uma obediência, arrependimento e principalmente a resposta de Deus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Sem Jesus você não tem nada. Sem a cruz você não tem nada. Mesmo que ganhe o mundo inteiro, mesmo que queira ter o sucesso que Jonas não teve, sem a cruz você não tem nada. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti